Está começando União Brasil dessa sexta-feira. Cirurgiões da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza paralisaram suas atividades, você vai entender por quê. Secretários de saúde dos estados nordestinos se reuniram em Fortaleza para discutir as consequências da seca na saúde e na economia da região. Começa na segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Prepare-se. Smartphones produzidos no Brasil ficarão mais baratos. Hoje é o dia do humorista e nós, é claro, vamos fazer a nossa homenagem. Amanhã, Fortaleza completa 287 anos. Você vai ficar por dentro da programação da festa e ainda a nossa última reportagem da série sobre turismo na nossa capital. Hoje vamos descobrir o potencial da cidade para o ecoturismo. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. Você pede nota fiscal ao pagar estacionamento? Pois fique sabendo que esse é um direito seu, consumidor, mas que muita gente deixa passar. A nossa equipe foi conferir se em Fortaleza os estacionamentos dão nota fiscal. Olha só. Você pede nota fiscal quando paga estacionamento? Não, nunca pedi. Mas porque as empresas não dão ou porque o senhor realmente não pede? Eu realmente não peço. Geralmente eles não têm para oferecer, né? E também a gente, por causa disso, criou o hábito de não pedir. Esse motorista parece ter razão. Realmente, as pessoas esquecem dos seus direitos. Esses estabelecimentos que guardam veículos pagam ISS, Imposto sobre Serviço, e, consequentemente, devem emitir nota fiscal ao receber o valor pago pelo cliente. Nós vamos fazer o teste no centro de Fortaleza. Vamos a 2 estacionamentos, um na rua Barão do Rio Branco, o outro na rua Senador Pompeu. Vamos deixar o nosso carro, que não está identificado, para saber se quando a gente for pagar, eles vão dar a nota fiscal, como a gente vai pedir. No primeiro, na rua Barão do Rio Branco, deixamos o veículo e eles entregaram um recibo. 15 minutos depois, voltamos, pagamos e pedimos a nota fiscal. Pega a nota fiscal com você? Nota fiscal? Você não tem nota fiscal? Você não tem nenhum boletozinho daquele não? Aquele menor? Depois deixamos o carro no estacionamento da rua Senador Pompeu. Fizemos da mesma forma que no anterior e voltamos para pagar e pedimos a nota fiscal. Você tem nota fiscal? Tem, amigo? Não. Nenhum recibo, nada? Nos 2 estabelecimentos, eles não deram nota fiscal, e sim esses recibos aqui com horário de entrada e saída e também com os valores que são cobrados. A gente vai voltar agora nos 2 estabelecimentos, se identificando para saber por que é que eles não dão nota fiscal quando a gente pega este recibo aqui ao sair do estacionamento. Nos estacionamentos, os funcionários desconversaram. Eles alegaram que só os proprietários poderiam dar entrevista. Prestação de serviço, independentemente do consumidor solicitar ou não, ele é obrigado à emissão da nota fiscal, né? Independente do valor, né? Independente do consumidor, né? Solicitar ou não, ele tem que emitir essa nota fiscal. Ele não emitindo, ele está passivo de uma multa, né? De uma penalidade pela não emissão da nota fiscal. Ele explicou ainda que o imposto cobrado dos estacionamentos em Fortaleza é feito de maneira diferente, com estimativa anual. A cada 15 de janeiro de cada ano, eles têm que entregar uma declaração, que é chamada Declaração de Dados para Estimativa, né? Eles entregam essa declaração dizendo quantas vagas eles têm no estacionamento, dessas vagas, quantos são de mensalista e o valor que é cobrado, e quantas vagas é dos rotativos e o valor que é cobrado. Em cima dessas informações, é feita uma estimativa. Essa estimativa, uma vez calculada, né, é informado para ele e ele mês a mês vai pagar aquele valor. No final do ano, né, se ele tiver pago a mais, né, depois ele fazer o levantamento dele, né, do faturamento e tudo, se ele tiver pago a mais, ele tem direito ou a uma restituição ou a uma compensação. O melhor mesmo é ficar atento aos seus direitos. O estabelecimento que se negar a dar nota fiscal pode estar sonegando impostos.
Agora você já sabe que pode cobrar do estabelecimento essa nota fiscal. E pode participar do União Brasil para dar a sua opinião ao vivo, como sempre, pelo nosso telefone 3486-1721. Faça isso também pela internet. Use o seu Twitter para comentar e cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Após uma assembleia geral no Sindicato dos Médicos do Ceará, os médicos cirurgiões da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. Os pacientes estão tensos e não é para menos. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza realiza de 35 a 40 cirurgias por dia. Mas agora, as cirurgias eletivas, marcadas com pacientes que não estão em estado crítico, não estão sendo feitas. O motivo? Os médicos cirurgiões resolveram paralisar as atividades. O motivo principal é a falta do repasse do mês de novembro. A Prefeitura não repassou, por essa razão a Santa Casa não teve como nos repassar esse recurso. Essa é uma questão. A outra questão que nós estamos reivindicando é o reajuste da tabela SUS. O Ministério da Saúde reajustou as cirurgias de câncer a partir do dia 1º de janeiro. E as demais cirurgias não foram reajustadas. Não estão sendo feitas novas marcações de cirurgias na Santa Casa. Porém, os casos mais urgentes, como os de pacientes com câncer, não deixam de ser atendidos. As pessoas parecem achar justas as reivindicações. Eu acho muito errado, né? Eles tinham que estar recebendo em dia, porque aqui é um lugar que todo mundo vem, né? Quem precisa, né? Tem necessário vir. A paralisação é por tempo indeterminado. A esperança é que o quadro mude em breve e que novas negociações sejam feitas. Nós já marcamos uma nova assembleia no dia 17, lá na sede do Sindicato dos Médicos. Então, nós apelamos para o sentimento da Prefeitura, do Governo do Estado, que é quem faz os repasses para a Prefeitura, para a Santa Casa, para que esses órgãos cheguem em socorro à Santa Casa para nos ajudar. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Vamos à primeira participação por telefone, vamos saber o que o nosso telespectador pensa. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com José Nilson. José Nilson, fique à vontade. Boa tarde. Eu queria falar sobre a reclamação sobre os estacionamentos. Sim. As cobranças, porque tem hora e fração. Como aconteceu comigo ontem, eu passei 1 hora e 45 minutos, paguei no horário de R$2, de 2 horas. Como é que eu faço para mim recorrer um negócio desse? Que eu acho um absurdo. Se passar 10 minutinhos, eu tenho que cobrar, eles cobram de 2 horas. Com certeza. Entendeu? Eu quero chamar a reclamação do Poder Público, do PROCON, para fazer a vistoria ali no centro de Fortaleza, que é um absurdo. Exatamente, José Nilson. Muito obrigado pela sua participação. Você precisa realmente procurar o PROCON, os órgãos de proteção ao consumidor no centro da cidade. É comum essa cobrança da fração como se fosse a hora inteira, a hora completa. É mais um dos motivos que nós fizemos essa reportagem. Uma grande seca, como aqui o Ceará tem enfrentado desde o ano passado, tem consequências que vão além de terras improdutivas. Quem vive nas áreas afetadas acaba desenvolvendo problemas de saúde e nutrição, o que eleva os investimentos do governo no combate à estiagem. Os secretários de saúde dos estados do Nordeste se reuniram em Fortaleza para discutir as consequências para a saúde e até mesmo para a economia por causa da seca, que já atingiu quase 1.500 municípios da região. Nós vamos discutir exatamente os efeitos diretos com relação às doenças que são transmitidas pela falta d'água. Nós vamos discutir exatamente a carência de alimentos na nossa população e aí as doenças que advêm exatamente de uma desnutrição. E vamos discutir os efeitos nos cofres das secretarias estaduais e municipais de saúde. No Ceará, por exemplo, os gastos para atender mandados judiciais de medicamentos não contemplados nos protocolos clínicos e nas diretrizes do Ministério da Saúde aumentaram quase 10 milhões de reais de 2011 para 2012. Existe um lobby de diversos laboratórios, principalmente multinacionais, que pressionam muito estados menores, estados do Nordeste. E a ideia nossa é criarmos para todo o Nordeste um consórcio público que vai, de certa forma, gerenciar
e negociar com esses laboratórios menores preços, melhores condições, e aí nós vamos ter uma sobra de recursos exatamente para usar nos setores mais carentes, que são os setores de assistência. Ao final da reunião, um documento único, a Carta Nordeste, será finalizado e encaminhado para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e para a presidente Dilma Rousseff. E a gente espera com isso, com essa carta, com essa reunião, com a detecção dos problemas isoladamente e de forma coletiva, possam sensibilizar o governo federal com relação a uma ajuda concreta. Depois do intervalo, em breve você vai comprar smartphones mais baratos no Brasil. E vamos ver como será toda a estrutura da festa de aniversário dos 287 anos de Fortaleza neste sábado. Começam os preparativos para mais uma campanha de vacinação contra a gripe. São mais de 1,5 milhão de doses de vacina somente para o Ceará. A campanha começa na próxima segunda-feira, dia 15. A campanha deste ano, que vai do dia 15 até o dia 26 de abril, deve vacinar quase 40 milhões de pessoas, com as mais de 42 milhões de doses que serão disponibilizadas. Os idosos não são os únicos alvos da campanha em 2013. As gestantes, as puérperas, aquelas pessoas até 45 dias pós-parto, né? As crianças de 6 meses a 2 anos, os profissionais de saúde, e as pessoas com doenças crônicas. Eu tenho medo de pegar a gripe, né? Pegar um vírus aí, né? Mais forte, né? E depois adoecer e cair, né? Doente. Também estará pegando carona nesta campanha no Ceará a vacinação contra a hepatite B. Quem for desses grupos de risco e quiser se vacinar, terá muitas opções de local. Todas as nossas 92 unidades vão estar oferecendo, bem como em alguns locais estratégicos, né? Vamos estar oferecendo também postos volantes, mini postos, né? Locais onde tem infraestrutura para fazer uma vacina injetável. Muita gente tem alergia a certos tipos de alimento, não é? Se for o seu caso, e cada vez mais pessoas são diagnosticadas com a doença. E para ajudar a quem não tem informações sobre este assunto, está acontecendo a Semana Mundial da Alergia. Aqui em Fortaleza, a programação acontece no Hospital Infantil Albert Sabin. Sintomas na pele, nos sistemas gastrointestinal e respiratório. As reações podem ser leves, como coceira, e até graves, podendo comprometer vários órgãos. Todos esses sintomas caracterizam a alergia alimentar. A alergia alimentar ela pode evoluir de uma forma muito grave. À medida que você aumenta a sua sensibilidade àquele determinado alimento, as reações tendem a ser cada vez mais importantes, podendo inclusive causar edema de glote, choque anafilático, levando inclusive ao óbito. No Ceará, na primeira infância, 42 mil crianças são atingidas pela alergia alimentar. Em Fortaleza, esse número chega a 11 mil. E nos adultos, a partir dos 15 anos de idade, cerca de 100 mil cearenses são afetados. Para evitá-la, é preciso deixar de comer o alimento que a provoca, mesmo tomando antialérgico antes. Você tomando um antialérgico para evitar uma reação alérgica, na verdade você está mascarando uma reação alérgica e perdendo a noção da intensidade da sua sensibilização. Então, em determinado momento, você pode fazer uma reação tão grave, mesmo tendo tomado o antialérgico antes, que pode evoluir para um quadro de um choque anafilático. Algumas pessoas se preocupam com o que comem, mas nem todo mundo tem essa precaução. Não, sou alérgico não. Eu como qualquer coisa que não faz bem, eu me alimento e não tenho precauções de olhar não. Leite, eu evito leite porque não me dou, né? Eu tomo leite, adoeço, né? Adoeço. Queijo só se for queijo frescal, aqueles queijos brancos, né? Com o objetivo de chamar a atenção para o problema, no Ceará está acontecendo uma campanha até o dia 14 de abril no Hospital Infantil Albert Sabin. O objetivo é sensibilizar a população e chamar a atenção para os principais vilões, o leite de vaca e o ovo, e mobilizar a população também
para olhar os rótulos dos produtos e sobre os novos tratamentos. Para os especialistas, este é um problema de saúde pública. Um alimento que contém leite deve vir escrito no rótulo leite e não os sinônimos que muitas vezes dificultam a compreensão da população geral. O governo anunciou que o preço dos smartphones de fabricação nacional deve cair em breve. Boa notícia para o consumidor. Deixarão de ser cobrados impostos como o PIS e o COFINS. Veja só. O decreto foi publicado na última terça-feira no Diário Oficial da União. A renúncia fiscal pode chegar a R$ 500 milhões ao ano. Celulares com internet em alta velocidade do tipo smartphone e valores até R$ 1.500 terão direito à desoneração. As companhias doravante, sobre os seus faturamentos, sobre as suas vendas, elas não, digamos assim, não aplicarão nem a taxa de PIS, nem tampouco a taxa de COFINS. Isso vale apenas para a indústria brasileira. Além da isenção dos tributos, o governo prevê a formação do Comitê de Aplicativos Móveis para estimular o desenvolvimento de aplicativos no Brasil, focados nas necessidades da população, o que deve impulsionar as vendas. O smartphone está em alta para todo tipo de consumidor. É um celular onde o cliente consegue ter acesso à internet, fazer pagamentos, redes sociais. A gente acredita, está apostando que em torno de 20% a 30% no aumento das vendas desse produto. Um smartphone hoje é um computador que você pode ter às mãos, resolver tudo, banco, colégio, tudo você resolve dentro dele. Hoje, as variedades são muitas. Eles estão cada vez menores e com preços acessíveis. Mas quando o celular foi criado há 40 anos em Nova York, ele pesava mais de 1 quilo. A bateria demorava 12 horas para recarregar e só durava cerca de 20 minutos. Dá para imaginar? Atualmente, os smartphones representam 27% do total de celulares vendidos no país. A expectativa é chegar a 50% no próximo ano, ou seja, 30 milhões de aparelhos. No passado, a gente tinha quanto maior o aparelho, melhor. Isso foi reduzindo e hoje, quanto mais leve e uma tela maior e mais visível para o cliente, melhor. Mas nem tudo são flores. Para o economista, o aumento no número de consumidores pode piorar a prestação de serviços. A telefonia móvel do Brasil, hoje, com as conexões que nós temos, ela já revela que ela não tem suporte, ela não tem oferta suficiente para atender a demanda. E a notícia agora não é nada boa. O serviço de telefonia móvel de 4ª geração, a 4G, na faixa de 700 MHz, não estará disponível a tempo para a Copa do Mundo de 2014. Boa notícia é que isso não deverá comprometer o uso de celulares pelos turistas que vierem ao Brasil. Segundo o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Rezende, segundo ele, o leilão de 4G para essa faixa de frequência deve ocorrer em janeiro do ano que vem e que não haveria tempo hábil para implementar a frequência antes dos jogos que começarão em junho. A Anatel acredita que usuários de 4G que vierem ao Brasil não deverão sobrecarregar a rede 3G do país. Vamos esperar, não é? Já há fabricantes oferecendo equipamentos que operam em várias frequências. Para evitar pagar as tarifas de roaming, o mais provável é que os torcedores estrangeiros comprem chips aqui no Brasil. Fortaleza completa 287 anos neste sábado, dia 13, no aniversário da 5ª capital do país. Quem ganha o presente é a população. Desde o início da semana, a Prefeitura realiza uma programação especial para comemorar a data. O ponto alto será amanhã, no aterro da Praia de Iracema. Confira. No aterro da Praia de Iracema já está tudo pronto, só alguns ajustes faltam ser dados. No sábado, a partir das 4 horas da tarde, a Prefeitura de Fortaleza trará para este palco diversas atrações. Começa com a abertura da Arena Infantil. 6 horas, o grupo Palavra Cantada. 8 da noite, o show para Cantar Fortaleza. E às 9 da noite, o show de Milton Nascimento, comemorando os seus 50 anos de carreira. O secretário da Cultura de Fortaleza, Magela Lima, explica que este ano a novidade fica por conta da programação infantil. Esse ano, a grande aposta da Prefeitura para esse ano e para os próximos anos é que o aniversário de Fortaleza ele seja um momento que contemple as famílias, assim.
Quando a gente aposta numa programação para público infantil, a gente tem certeza de que essa criança vai ser sensibilizada e que vai crescer querendo não só consumir cultura, mas vai crescer entendendo que o dia 13 de abril é um dia importante, é um dia de celebrar a cidade. A Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza fará uma operação especial neste sábado. A operação da MC vai se iniciar a partir do meio-dia, com algumas coibições de estacionamento em locais que vão ser utilizados para a presença do público. E também um apoio, juntamente com a Regional 2, no controle do comércio ambulante. E a partir das 13 horas, nós interditaremos o cruzamento da Avenida Rui Barbosa com Beira-Mar, porque isso será utilizado como área de serviço para a produção do show. E a Prefeitura de Fortaleza vai facilitar o deslocamento dos bairros para a Praia de Iracema. Serão disponibilizados 30 ônibus extras, além de linhas especiais saindo dos terminais para o aterro. Além disso, a tarifa social vale para os 2 dias neste final de semana, sábado e domingo, com a inteira a R$ 1,60 e a meia a 80 centavos. Existe uma carência grande de estacionamento na região, por não contar com nenhum estacionamento privado, né? Então o estacionamento será feito nas próprias vias. Então quem não puder optar pelo transporte coletivo ou mesmo táxi e preferir no transporte individual, que esteja atento às sinalizações de trânsito. E o aniversário de Fortaleza também vai servir para que a população seja solidária com as vítimas da seca no interior do estado. A exemplo do que foi feito no Réveillon, a gente pede que as pessoas vão, que se divirtam e que ajudem os outros cearenses que estão sofrendo aí com a estiagem esse ano. Então, o convite é para a festa, mas também para a solidariedade. A seguir, a nossa reportagem sobre o Dia do Humorista aqui no Ceará. E vamos encerrar a nossa série sobre o turismo em Fortaleza. Como nossa capital pode explorar melhor o ecoturismo. É já já. Agora está na hora de darmos uma boa gargalhada para terminar bem a semana. Hoje é o Dia do Humorista e como nós temos aqui na casa bons programas humorísticos, vai aí a nossa homenagem a esta categoria de profissionais do riso que faz parte da cultura do Ceará. Veja aí. O menino não estava fazendo nada, chegou pro pai e disse: pai, não adianta, eu tô sabendo de tudo, meu paizinho querido. Tô sabendo de tudo. Ô, meu filho, fica calado, não diga nada não. Toma aqui pra você tomar sorvete. Deu 5. Aí o menino, deu certo, olha. Chegou pra mãe dele: mãe, não disfarça, eu tô sabendo de tudo, viu? A velha disse: mas meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, você não tem o que fazer não. Pega aqui 10, vai tomar sorvete. O menino: olha, funciona. O leiteiro lá na rua, o menino: seu leiteiro, não adianta, eu tô sabendo de tudo. O leiteiro disse: sai, tá, então venha dar bem seu pai, meu filho. E é assim que começamos esta reportagem, do jeito alegre e moleque que todo cearense nasce sabendo, contando uma piada. Dia 12 de abril é o Dia do Humorista, previsto em lei, reconhecido no estado do Ceará e no município de Fortaleza. Apesar do Ceará ter toda essa história de ser o berçário dos humoristas do Brasil, a gente ainda não é linguagem cultural em nosso estado. Então, além de não ser linguagem cultural em nosso estado, a gente não tem um edital específico para o humor. Então é uma luta da categoria. Os desafios existem, mas o dia é de festa. E para que o sorriso não saia dos rostos cearenses, na Praça do Ferreira, o projeto Abril Mês do Humorista, desta vez, realiza sua 10ª edição. A programação é uma coisa só, show de humor, do início ao fim. 40 apresentações, cada um vai ter de 5 a 10 minutos para fazer sua graça. Acaba fazendo graça lá embaixo, lá em cima, e o público se deleitando, morrendo de rir aqui embaixo. A escolha do dia 12 não foi à toa. É o aniversário de Chico Anísio, homenageado do evento este ano. Chico, ele mostrava dos personagens vestido de homem aos vestidos de mulher, que hoje são em grande maioria no Ceará. Então ele é e sempre será a forma de inspiração. E nada mais justo de colocar o dia 12, que é o dia de aniversário dele, o nascimento dele, como comemorar o Dia do Humorista. E em um dia como hoje, não poderíamos ter uma matéria normal, não é verdade? Por isso mesmo que viemos até aqui, ao Mercado Central, encontrar alguém especial. Opa! Tudo bem?
hein, meu amor? E Maria Querosene, que participa do programa da Babalu, da nossa TV União. O que a gente veio fazer aqui hoje junto com você? Meu amor, já que os humoristas faz tanto o povo rir, canta tanta piada todos os anos, tá em cima do palco, alegrando as pessoas, que tal o povo homenagear a gente, hein? Vamos fazer que eles contem uma piada, cada um contar uma piada para os humoristas. Como prometido, lá vai o primeiro. O Ellison, meu amigo, conta sua piada para nós, humoristas. É o seguinte, ó, a piada é de um menino que foi no hospital com um amigo dele. Chegando lá, o doutor perguntou: menino, o que é que você tem? Rapaz, eu engoli uma bila, o menino disse. Aí ele olhou pro amigo dele e perguntou: e você? Não, doutor, é porque a bila que ele engoliu é minha. Que piada é essa, senhor? A professora falou assim na turma: quem quer ir pro céu? Aqui vai todo mundo pro céu. Quem quer pro céu? Levanta a mão. Todo mundo levantou. Joãozinho não levantou a mão. Aí, Joãozinho, você não quer ir pro céu? Quero não, professora. Mas por que, Joãozinho? Porque a minha mãe disse que quando eu saísse daqui, fosse direto para casa. Se divertiu aí? É a nossa molecagem cearense. Uns contam muito bem, outros mais ou menos, né? Vamos conferir agora a última reportagem da nossa série especial. Já passamos pela Beira-Mar, Praia de Iracema, Centro, Pirambu, Barra do Ceará. Dessa vez vamos falar sobre o ecoturismo, um setor que precisa ser melhor explorado na nossa capital. O que a nossa cidade tem a oferecer nesse sentido? É o que você acompanha agora com Alain Faustino, Wellington Henrique e André Souza. Destinos mais procurados do país, isso não é segredo para ninguém. A capital cearense é hoje a menina dos olhos, de quem gosta de muito sol e praia. E a preferência não é para menos. A cidade tem praias belíssimas, com barracas que mais parecem resorts. E o sol dá as caras por aqui praticamente o ano inteiro. O que muita gente não sabe é que Fortaleza também tem belas áreas verdes, como essa, o Parque do Cocó, um dos maiores parques urbanos do mundo. Aqui você pode fazer esporte de aventura e também trilhas ecológicas. O problema é que geralmente o parque é visitado apenas por quem mora aqui. O parque hoje está cada vez mais estruturado para receber maiores demandas, né, para receber esse povo que vem buscar mais a selva, um pouco mais um ecossistema diferenciado. Aqui no caso o manguezal, onde o pessoal pode ter um contato maior, uma contemplação, observação de pássaros e da fauna em geral, né? Além de hoje também o parque está proporcionando atividades de esporte, né? Segundo a Embratur, o segmento do ecoturismo é o que mais cresce no mundo, entre 15% a 25% por ano, enquanto o convencional cresce apenas 7,5% anualmente. O faturamento mundial pode chegar aos 260 bilhões de dólares e o Brasil fica com cerca de 70 milhões. Este ambientalista enumera os diversos espaços da cidade com potencial para comportar o ecoturismo na capital cearense. Para ele, falta apenas estruturá-los melhor. Inicialmente tem as duas foz, né, do Rio Ceará, né, que tem um turismo extraordinário no Rio, né, Ceará, potencial que está subaproveitado, né, e a do Rio Cocó. Né. Tem uma área enorme margeando o Cocó, né, o manguezal do Cocó, que é desconhecida da população. Para fazer trilha ecológica é um lugar extraordinário que sai lá na cidade de 2000 e a gente tem realmente um potencial enorme das várias lagoas, das áreas verdes da cidade, dos parques, né? Na Barra do Ceará, o turista pode conhecer a história cearense através de um passeio de barco. Porém, por não ser divulgado, poucas pessoas procuram a atração. A luta é para que as pessoas compreendam que a Barra do Ceará tem história, tá certo? Que vir à Barra do Ceará é diferente. Não é simplesmente tomar uma cerveja. A Barra do Ceará tem
história desde a chegada de Soares Moreno, tem a história que José de Alencar contou com a Iracema, tá certo? Então, tem a chegada de Exupéry aqui, que esteve aqui também. Nós tivemos o hidroporto aqui na Barra do Ceará, Salinas, quer dizer, temos aspectos históricos. E Alberto está cansado de tantas promessas do poder público para a revitalização do polo de lazer da Barra do Ceará. A ponte nos trouxe era várias atividades. Ela queria que revitalizasse aqui o entorno e prometeu o PIA. Foi feito. O museu não foi feito. E a reforma aqui do calçadão da José Lima Verde com barracas e um posto turístico aqui com informações turísticas. Esse não foi feito nada disso. Então nós já queremos buscar agora no novo governo que está chegando aí, o senhor Roberto Cláudio, essas oportunidade de a gente trabalhar. Fortaleza tem cerca de 9 parques urbanos, um número bem abaixo de cidades como São Paulo, que chega a 100 parques, só na capital. Para este ambientalista, além do número reduzido, os espaços são ainda mal utilizados. Em Fortaleza hoje nós temos um cenário de 29% da nossa cidade com áreas verdes. E desses 29%, menos de 10%, que dá aí cerca de 2.000% de toda a área da cidade, se constitui em praças e parques. Quer dizer, um número realmente muito baixo para que as pessoas possam aproveitar. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse cenário realmente fraco, digamos assim, isso se constitui em quê? Num imenso potencial para a nossa cidade aproveitar. Então eu considero que se o poder público, se a gestão realmente priorizar, fizer incentivos, efetuar parcerias público-privadas, inclusive, para permitir um melhor manejo dos recursos nisso, investimento realmente nessa área, a nossa cidade tem um potencial muito grande. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia, sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Bela imagem. Por telefone, a assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo do município informou que o projeto de revitalização da Barra do Ceará deve estar incluído no projeto de toda a orla da capital. No entanto, não existe data definida para a sua execução. Nós esperamos que seja o mais rápido possível, não é? Vamos a outros assuntos de hoje nas nossas imagens do dia. No Rio de Janeiro, um homem caiu de um trem superlotado hoje de manhã na capital e foi atendido pelos bombeiros. Várias linhas ficaram lotadas e atrasadas. Um dos trens chegou a descarrilar, com cerca de 400 pessoas a bordo, sem deixar feridos. Em Recife, no Pernambuco, comerciantes que são contra o fim de uma feira de automóveis bloquearam a Avenida Agamenon Magalhães. Eles chegaram a queimar pneus para atrapalhar o trânsito. Olha só como a polícia de Dubai, nos Emirados Árabes, vai fazer uma espécie de ronda no quarteirão da cidade. Foram comprados Lamborghinis Aventadores, que podem chegar a 349 km por hora, custando 420 mil euros cada um. Na China, 10 pessoas já morreram vítimas da nova gripe aviária pelo vírus H7N9. Outros 33 casos da doença foram confirmados. Por conta do fechamento do comércio de aves, os criadores reclamam de prejuízos nas vendas. Já está tudo praticamente pronto para as eleições presidenciais na Venezuela, que ocorrem no próximo domingo, dia 14, quando será eleito o primeiro presidente da era pós-Hugo Chávez. E para fechar bem a semana, a gente encerra as imagens do dia com esta bela foto capturada na manhã de hoje, do alto da Catedral do Sagrado Coração, em Paris. E este foi o União Brasil de hoje, encerrando a semana. Amanhã e domingo a gente se encontra aqui às 11h30 da manhã nas nossas edições especiais. Se você perdeu alguma das nossas reportagens da série sobre o turismo, neste fim de semana vamos reexibi-las. Fique de olho, hein? Logo mais começa o programa Esporte União. Uma boa noite para você. União Brasil, informação além da notícia.